Então, bora para mais um vlog nesse canal. Nesse vlog eu vou mostrar para vocês em vários dias a minha produção para um fim de semana. Então, eu sempre organizo a minha agenda quando as encomendas são feitas com antecedência para ir fazendo tudo durante a semana. Aí, por exemplo, eu comecei fazendo o meu recheio, que seria o recheio que eu ia utilizar na minha aula presencial, que eu iria dar na sexta-feira, e eu comecei fazendo esses recheios na quarta-feira. Então, quarta eu tirei o dia para fazer recheio, quinta para fazer massa e prensagem, e na sexta eu daria aula e sábado eu decoraria os bolos das encomendas. Comecei com esse brigadeiro de churros que eu coloco um leite condensado, um creme de leite, uma colher de sopa de doce de leite e uma pitadinha de canela no final. Para o meu bolo de 15 centímetros, eu iria utilizar duas receitas. Só que eu sempre mexo uma de cada vez para a gente não correr o risco de perder o ponto. Quando a gente mexe mais de uma receita na panela, borbulha muito, ferve demais e aí a gente acaba perdendo o ponto desse brigadeiro, tirando antes da panela, deixando o nosso recheio fora do ponto. Aí eu vou mostrar o ponto para vocês. Isso aí é um brigadeiro de baunilha que eu faço com leite condensado, um creme de leite e a essência de baunilha. O ponto do brigadeiro é quando pegamos ele na colher, ele cai em blocos da nossa colher. Então, ele cai e não se mistura com o brigadeiro que está no fundo. Esse é o ponto perfeito e ideal para a gente fazer o nosso brigadeiro. Aí eu vou fazer também um brigadeiro com chocolate 50%, então eu sempre misturo o leite condensado junto com o pó, que no caso aí é o chocolate 50%, mas se fosse leite ninho, sempre mistura antes para não criar bolinhas no seu brigadeiro. E depois eu adiciono o creme de leite. E mais uma vez aí o ponto para vocês. Eu levanto o meu brigadeiro na colher, deixo ele cair e esse brigadeiro não se mistura com o brigadeiro que está no fundo. Então, chegou no ponto ideal. No outro dia, no caso, quinta-feira, eu já comecei a produção das minhas massas. Eu começo sempre utilizando as forminhas de papel alumínio que vocês vão ver aí. Então, eu faço forminha de papel alumínio para todas as minhas formas. Quanto maior a forma, fica um pouquinho mais difícil de fazer a forminha. Mas é do mesmo jeito. Você vai modelar o papel alumínio ao redor da sua forma e vai colocar em uma assadeira para ela ficar firminha embaixo. E a outra forma de você utilizar também é você dobrando esse papel alumínio no meio e colocando dentro da sua forma que tenha a lateral da forma baixa. Assim você consegue assar uma maior quantidade de massa em uma forma só e não vai correr o risco de vazar, porque você aumentou a lateral dessa forma. Nessa forma de 15 centímetros vai dar para vocês verem melhor. Eu enrolo o papel alumínio ao redor da minha forma, moldo ele, pressiono contra a bancada e deixo no formato certinho da minha forma. E aí é só você colocar uma forma de alumínio por baixo para ser levada ao forno para assar, não vaza, não precisa fazer duas camadas. Eu sempre trabalho assim porque eu tenho uma forma só de cada tamanho, então fica ótimo quando eu preciso assar vários bolos. A medida dos brigadeiros, da receita dos brigadeiros dos recheios, do início do vlog, vai estar descrita aqui embaixo, e da massa também. Para começar a nossa massa, eu começo adicionando o ovo e o açúcar e deixo triplicar de volume. Eu tive que fazer duas batedeiras dessa porque eu só consigo bater duas receitas por vez na minha batedeira por conta do tamanho dela. Então eu fiz duas batedeiras e depois fiz massa de chocolate também, mas a massa de chocolate eu mostro em outro vlog pra vocês. Então coloquei meu ovo e o açúcar pra bater e vou deixar virar aquele creme bem branquinho e bem fofinho. E aí a gente começa a intercalar o seco com o líquido, que no caso aí vai ser a farinha de trigo com a água. Você pode sim substituir o leite da sua massa por água e não interfere no sabor nem na gordura. Essa, inclusive, é uma massa que não leva nem óleo e nem manteiga. É uma massa super estruturada e super saborosa. Finalizo ela aí adicionando o meu fermento. Dividi aqui a minha massa em duas formas. Então, aqui eu coloquei duas medidas de massa e aqui uma medida de massa só. Então, essa daqui, quando sair do forno, já vai ser uma camada do meu bolo pronta. Essa daqui, quando sair do forno, eu vou ter que cortar no meio para ser dividida em duas camadas. Estou saindo correndo para minha consulta de pré-natal, porque para quem não sabe, agora eu vou ser mamãe, mas estou passando aqui para deixar uma semente no seu coração e perguntar para você aonde está a sua alegria. No capítulo 3, a partir do verso 17, o profeta Abacuque vai nos dizer: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no
no Deus da minha salvação. Se nós depositarmos a nossa alegria naquilo que pode ser abalado e até mesmo perdido, a gente sempre vai estar à mercê das circunstâncias. Quantas vezes aquilo que você planejou já não deu certo? Quantas vezes aquilo que você empenhou todo o seu esforço já deu errado? Quantas vezes aquilo que você amava tanto, você já perdeu? E aí quando você perdeu, quando não deu certo, quando houve uma frustração, você se sentiu sem chão. Isso acontece quando a gente deposita a nossa alegria no lugar errado, naquilo que pode ser abalado. A única coisa que não pode ser abalada é o Senhor. O único lugar seguro onde nós podemos ter como nossa fonte de alegria é o Senhor, porque o amor dele não pode ser perdido e nem mesmo abalado. Mas pensa comigo, se a sua alegria está firmada na sua família, lembre-se que um dia eles podem morrer. Se a sua alegria está firmada nos seus filhos, lembre-se que um dia você pode perdê-los. Se a sua alegria está firmada nos frutos do seu trabalho, lembre-se que um dia pode não florescer aquilo que você plantou. Mas se a sua alegria estiver plantada no Senhor, não importa o que aconteça, ela não pode ser arrancada de você. Não deixe que a sua alegria esteja firmada naquilo que é perecível e abalável. Obviamente que nos alegramos e sentimos sentimentos de alegria ao estar com a nossa família, com os nossos filhos, com os frutos dos nossos trabalhos, mas a nossa verdadeira alegria precisa estar firmada no Senhor. Essa é a boa parte que nunca nos será roubada ou tirada. Então, ainda que percamos tudo nessa vida, todavia nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Depois dessa semente poderosa para o seu coração, vamos continuar o vlog e aí eu vou começar a prensar os bolos. Como eu disse, em um próximo vlog eu mostro para vocês a massa de chocolate que eu também produzi. Aí é uma forma de 22 centímetros. Eu começo molhando a minha massa com uma calda de água com baunilha. Por isso eu nem coloco essência de baunilha nem na massa branca, nem na massa de chocolate, porque a minha calda já é feita com essência de baunilha, água e essência de baunilha. Se eu colocar na massa, esse gosto vai ficar muito forte e pode até mesmo ficar enjoativo. Então eu prefiro não colocar essência de baunilha na massa para deixar para regar o meu bolo com essa caldinha de água com baunilha. Esse bolinho aí é um bolinho de 2 amores, então eu adicionei o recheio de baunilha que a gente tinha feito lá no início do vlog, o recheio de chocolate 50% e finalizei a prensagem desse bolinho embalando bem no plástico filme e levando para descansar na geladeira. Depois eu parti para prensar o bolinho de 25 centímetros e aí eu tô utilizando o doce de leite cozido na panela de pressão por 55 minutos. Dei uma soltada aí nele com o fouet para misturar as nozes. Você tem que cozinhar o doce de leite depois que pega a pressão por 55 minutos para você ter um doce de leite no ponto correto e não ficar vazando, não desestruturar seu bolo. Então, esse é o ponto do doce de leite para recheio. Aí, estou utilizando a minha massa branca que a gente tinha feito lá no início do vlog e tô colocando aí o recheio. Utilizei a caldinha de água com a essência de baunilha, por isso que eu não coloquei a essência de baunilha na massa, como eu já falei pra vocês, para não ficar um gosto super forte, enjoativo. Eu rego a massa com a caldinha de essência de baunilha, então já dá um super gostinho especial pro bolo. Acabei de rechear, coloquei a terceira camada, embalei no plástico filme e levei pra geladeira. Isso era quinta-feira. Na sexta-feira eu não fiz nada na cozinha porque eu fui dar aula, então era o dia da minha aula presencial que eu dou. E aí no sábado eu confeitei os bolinhos que eu tinha para entregar. Aí eu só consegui mostrar um bolinho pra vocês. Eu decorei 3 bolos esse final de semana, mas só consegui mostrar um pra vocês porque foi bem corrido. Esse bolo seria todo preto, mas eu sempre começo cobrindo meu bolo com branco antes. Dessa forma, a gente tem que tingir menos chantilly e a gente consegue chegar na tonalidade de preto ou de vermelho, da cor escura que você queira, de forma perfeita, porque você não tem que tingir uma grande quantidade de chantilly. Como meu bolo já tá todo coberto de branco, é só uma fina camada para dar a cor que eu quero. Vou fazer um drip cake aí também, utilizando o verde limão da Fab, tingindo meu chantilly e fui amolecendo ele com leite condensado até chegar nesse ponto de calda pra gente fazer esse escorrido aí. E espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje.